Bom, maravilha. Então, eu vou tentar explicar a compra de energia elétrica pela satisfação que brinda a energia elétrica à pessoa. Ou seja, ver televisor, ter ar-condicionado e evitar morrer de calor, coisas desse tipo. Então, são satisfações. Então, eu vou criar um equivalente monetário a essa satisfação. E vou chamar esse equivalente monetário de utilidade. E vou então a definir o que nós vamos chamar a função utilidade, que é uma função da quantidade de energia elétrica consumida. Então, isto me vai dar o dinheiro que vale a consumição de unidades de energia elétrica. Isto eu vou expressar desta maneira. Vejam bem, então, a função de utilidade é uma função da quantidade de energia elétrica consumida. Logicamente que esta equação depende, a forma desta equação depende de quanto valem estes dois parâmetros, A e B. Estes parâmetros são os que definem o que os neoclássicos chamam a preferência do indivíduo. Por exemplo, um indivíduo que gosta muito de ver televisão e de ter ar-condicionado, então, evidentemente que este valor vai ser muito elevado, porque uma unidade de E, esqueçam por um momento deste termo, uma unidade de E vai produzir um equivalente monetário de satisfação igual a A. Se, por exemplo, A fosse 1000, significaria que 1 kWh de eletricidade produz 1000 unidades de satisfação. Ou, vamos ser mais específicos. Se A, por exemplo, fosse 10, e E fosse, por exemplo, de 1 kWh, então, consumir 1 MWh vai dar uma satisfação que, em equivalente monetário, vai corresponder a 10 reais. Se isto fosse 100, então essa satisfação vai corresponder a 100 reais. Agora, cada produto tem um valor de A determinado. Os produtos mais cobiçados pelo ser humano, pelo indivíduo, vão ser os produtos com maior A. E aí, então, representa um pouco a apetência, a vontade de consumir esse produto. E se costuma definir ou denominar como a avidez. Então, A seria a avidez por energia elétrica. Agora, como funciona B? Porque eu tenho um segundo parâmetro aí. Não é? Não apenas A, mas tenho um segundo parâmetro. Esse segundo parâmetro você vê que corresponde a um termo negativo. Tem um sinal negativo. Então, esse termo, esse parâmetro B, é o que se chama de saciação. A saciação é um efeito deprimente, vamos dizer assim, repressor do consumo, que vocês veem que aumenta com a quantidade já consumida. Então é aquele exemplo da cerveja, não é? Que a gente na praia, a primeira cerveja tinha qualquer coisa, a segunda já não está,
e vai chegar um momento que não vai querer mais, não vai querer a nenhum preço. Isso então implica o seguinte, que a função, utilidade, ela começa com uma derivada grande, que A, depois começa a cair essa derivada, e até que chega ao máximo. Eventualmente, se vocês quiserem, posso imaginar que isso vai decrescendo, porque num momento dado eu posso chegar a pagar. Por exemplo, quando eu consumo, eu tenho que, vamos dizer assim, colocar, como no caso das baterias de celular. Uma bateria de celular eu não posso jogar em qualquer lugar, porque tem metais pesados e isso é um problema, cria um problema ecológico. Então eu vou ter que ir a um lugar para colocar em um depósito desse produto. Então vai chegar um momento em que o que vai me custar dispor desse produto vai ser mais elevado da satisfação que eu tenho com ele. Então eu posso imaginar até uma função de utilidade que depois de um certo ponto ela começa a cair. E a curva então, de utilidade, justamente, ela eu posso representar essa curva que está aí, essa equação que está aí, representada gráficamente, me dá, eu tenho aqui então, E, que seria a quantidade de eletricidade do produto, aqui seria a utilidade, e então o equivalente monetário da satisfação que produzimos tem uma forma assim. Chega ao máximo e começa a cair. Então, isso é exatamente o que realmente tende a acontecer em um indivíduo. O indivíduo se sacia, ele é saciado. Ou seja, chega um momento em que já não quer mais. Então, essa é a ideia básica. Bom, agora, uma outra maneira de imaginar a utilidade é pensando na sua derivada. Aqui eu gostaria de fazer um pequeno uma pequena observação, que seria o seguinte. Na economia, historicamente, nós temos que pensar o seguinte: em épocas muito antigas, a economia é uma ciência puramente qualitativa. Ou seja, a economia, na verdade, é considerada como uma arte. O reitor da Universidade de Princeton, quando teve que fazer um discurso no aniversário de um dos grandes economistas, Paul Ricardo, ele falou o seguinte: vamos falar de economia, a mais antiga das artes, a mais nova das ciências, indicando que durante muito tempo a economia foi uma arte, ou seja, algo não matemático, e se convirtió em uma ciência, ou seja, em algo matemático. Mas isso não quer dizer que os economistas antigos não pensassem em coisas como a velocidade com que um processo econômico acontece, a variação de algum valor econômico. Ou seja, em outras palavras, eles não estavam nesse momento olhando, por exemplo,
una cantidad de dinero. Él estaba olhando sua variação. Porque é importante saber, não apenas a quantidade de dinheiro, mas como está variando. Se eu tenho 100 reais e estou perdendo 10 reais por dia, é muito diferente que se eu tenho 100 reais e estão crescendo 5 reais por dia. Então, os economistas já de muito antes, de muito antigo, eles já começaram a ver a importância da variação nas variáveis econômicas. E, naturalmente, variação matematicamente equivale a derivada. Só que eles não sabiam derivada, provavelmente sabiam só somar e subtrair. Então, eles falaram, olha, como vamos chamar a variação? Então alguém falou, olha, é como a margem de um lago. Quando o volume aumenta, a margem se corre para aqui. E quando baixa, se corre para cá. Então, vamos chamar de valor marginal. E daí vem a ideia seguinte. Em economia, se fala de utilidade marginal, de custo marginal, de qualquer coisa marginal. Para vocês que são engenheiros, matemáticos, conhecem matemática, traduzam valor marginal por derivada. Valor marginal por variação. Então, vamos ver justamente como podemos aplicar essas ideias à nossa utilidade. Bom, simplesmente, isto é uma função de uma variável, matematicamente falando, nada mais simples que calcular a derivada disto. Então, vou fazer isso. Vou calcular a derivada por linha de E, ou, se vocês quiserem, d1 de E, que vai dar o quanto? Vai dar A menos DE. Evidentemente, a derivada cai. Vocês veem aí, começa com inclinação elevada, vai caindo e a derivada se faz zero. Na ponta, no cume, a derivada se faz zero e depois começa a ser negativa. Tá? Então, essa é a ideia de ter-se uma... Depois nós vamos estudar também que é muito importante derivada segunda desta curva. Vamos por partes. Então, esta é o que nós podemos chamar então agora. Vou usar agora, em vez de usar a nomenclatura matemática, o linha, o D, o A, D, vou usar o marginal, o M. Isto para os economistas é a derivada, por quê? Porque na época em que tudo isto foi criado, os economistas não eram matemáticos e não sabiam o que era derivada. Para nós, isto é algo natural e tranquilo. Bom, então, esta é a utilidade marginal. Agora, vejam que interessante. A utilidade marginal do consumidor, então, é uma reta decrescente. Que tal se a gente, então, não atribui a esta reta de procura o caráter de uma utilidade marginal? Ou seja, qual seria o que ocorreria se eu digo que esta curva é a curva de utilidade marginal? E agora, embalado com essa ideia dos valores marginais, se eu considero esta curva de oferta, isto que é? Isto é a... Vocês se lembram? Era o que vendia, o produtor, não é? Quando vendia em um mercado concorrencial perfeito. E nesse caso, ele vendia
Ou seja, ele vendia, neste gráfico, a seu custo marginal. Então, nós temos convertido o que eram simplesmente duas curvas observáveis, duas curvas que seriam resultado de observação empírica, de comportamento de indivíduos reais e de empresas reais, e converti em, agora, duas rentas que refletem a variação de utilidade e de custo e como elas se relacionam e como elas se encontram em um certo equilíbrio. Tá? Então vocês veem que eu ganhei muito, não em aplicabilidade, neste caso em conceitualidade. Ou seja, eu ganhei agora duas curvas que eram simplesmente resultado de medidas, se convertem em curvas que representam variáveis econômicas importantes. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Vejam bem, se estes CM e o M com estas curvas, elas se intersectam. Então, este ponto de equilíbrio se caracteriza por quê? Nesse ponto, o que é igual a quê? É simples. Cada renta, uma renta é utilidade marginal e a outra é custo marginal. E em um momento determinado a renta se corta, tem o mesmo valor. Então significa que são iguais que coisas? CM e o M. Não é? Ou seja, se igualam os valores marginais da utilidade e do custo. Perfeito. Isso é interessante, mas de longe não é o mais importante. Porque se agora eu digo que no equilíbrio o M é igual a C, então posso dizer que o equilíbrio agora, para mim, significa que o M é igual a CM. Ou, em outras palavras, que a derivada de U com respeito a M é igual à derivada de C com respeito a M, não é? E eu posso ainda colocar isto assim, como derivada de U menos C com respeito a M igual a C. Agora, vocês lembram de matemática? Não quero, vamos dizer, levantar mais lembranças, não é? Mas vocês se devem lembrar da teoria de máximos e mínimos, não é? Que falava o seguinte: para que uma coisa seja máxima ou mínima, a derivada tem que ser zero. Então aqui temos um caso. Aqui temos um caso em que a derivada desta diferença tem que ser zero. Agora, o que significa U menos C? Veja bem, U menos C é a utilidade menos o custo. Não é? Ou seja, praticamente no mercado em que as coisas são vendidas ao custo, significa que o consumidor, ao comprar, obter uma espécie de excesso, ou surplus, né? Obter uma espécie de benefício. Por quê? Porque o que ele recebe como equivalente monetário é maior do que ele paga. Ele paga C e recebe U. Então, estamos em um caso em que o consumidor paga menos do que
crescer. E o excedente, o surplus, é justamente o que se denomina em economia como bem-estar. Ou seja, a eletricidade gerou um bem-estar para este consumidor, que é justamente a diferença entre a utilidade que recebe e o preço que paga. Então, esse valor, U menos C, se denomina bem-estar. E como bem-estar em inglês se chama welfare, vamos chamar de lado. E aqui aparece uma coisa muito interessante, muito importante também, que no ponto de equilíbrio, o bem-estar que gera o mercado é máximo. Entende? Então eu consegui o seguinte, consegui explicar, vamos dizer assim, saber que os mercados competitivos têm equilíbrios e que esse equilíbrio é o ponto em que se gera o máximo de bem-estar para o indivíduo. Se eu estendesse esta ideia para muitos indivíduos, ou seja, para um país ou uma coletividade, não é? Então poderia dizer que nos mercados competitivos se chega a preços de equilíbrio e que esses preços de equilíbrio correspondem à situação em que o bem-estar social, ou seja, de muitos indivíduos, de uma coletividade, chega ao máximo. Entende? Então, vocês veem que essas ideias são importantes e são simples. Né? Alguém fala a beleza está na simplicidade. Né? E justamente o fato de que o modelo neoclássico tenha tido tanta popularidade e hoje em dia seja adotado, ocorre em grande parte porque ele de alguma forma é bonito, é matematicamente agradável. Um cara que gosta de matemática vê aí uma coisa muito simples. Né? É algo que me diz o seguinte: em economia, tudo tende a se equilibrar nos pontos ótimos. E esta é uma mensagem otimista, não? Do porvenir da economia e do gênero humano. Vamos dizer que eles falassem para ele: olha, você tem direito só a uma viagem. É primeira e única. Quanto daria por essa viagem? Evidentemente que, se tratando da primeira viagem, que é a mais importante, ele vai colocar um preço, vai querer pagar, vai ter vontade de pagar uma tarifa alta. Se ele falasse para ele que pode fazer uma segunda viagem, já essa segunda viagem não é tão importante. Então, sua avidez por essa viagem, a vontade de fazer uma segunda viagem, caiu um pouco. Ainda pode ser elevada, caiu um pouco. Terceiro e quarto, e aí vai. Uma vez que ele chegou ao número de viagens que ele realmente precisa, aí só se o valor fosse muito pequeno e ele gostasse de ver a paisagem, aí por um valor muito baixo, mas fora disso não vai querer. Então, aí explica um pouco esse caráter decrescente do público, não? E, por exemplo, se a gente fosse a fazer uma série de enquetes, de interrogatórios, vamos supor que a gente pede a Datafolha que faça um estudo, a Datafolha vai pegar uma série de clientes potenciais de táxi e vai começar a perguntar coisas desse tipo. Por exemplo, como quanto valoraria ele a sua primeira viagem, quanto a segunda, e por aí vai. Então, em concreto, eu vou ter aqui
35 reais. Ou seja, pela primeira viagem paga um valor que é mais do triplo do que realmente custa a viagem. Mas, volto a repetir, é porque é a primeira viagem. E depois vai caindo com uma certa velocidade. Em concreto, em função desses circuitos, eu posso concluir, posso estimar que essa curva de procura vai ter uma equação que vai ser a seguinte: 45, preço da primeira viagem, menos, e aqui entraria o fator de saciação, que eu vou adotar como 2,5. Então, essa vai ser a curva que retrata a avidez de saciação do passageiro médio da Juventus. E da mesma maneira, eu posso fazer isso com os custos que os taxistas me dariam. Ou seja, os taxistas menores, o custo seria este. Aumentaria, seria baixo, porque se eu tenho que fazer uma viagem, eu posso, ou seja, estou com muito pouca demanda de clientes, vou colocar minha tarifa baixa. Mas aí, na medida em que tenha mais demanda de viagem, eu vou assumir a tarifa. E essa curva, vamos supor que fosse do tipo 1,5 mais 1,25 euros. Não, desculpa, 15. Então, aí você vê claramente como funciona a lei de oferta e demanda. Na primeira viagem, que representaria para o consumidor, seria a viagem de sua vida. Para o taxista, seria estar tendo uma única viagem por dia. Ou seja, estar em uma situação em que praticamente não tem clientes. Porque se todos os clientes fizessem só uma viagem por vez, então ele estaria praticamente desocupado. Então, quer dizer que nessa situação de primeira viagem, o cliente está disposto a pagar 45 e o taxista está disposto a oferecer apenas por 15. Tem uma máxima desequilíbrio de mercado. Agora, já na medida em que vão aumentando as viagens, as duas retas começam a se encontrar. Até que num ponto, que vocês lembram, era nosso ponto de equilíbrio, era, se não me engano, 8 viagens por dia e por táxi. 8 viagens. Igual a 8. E a tarifa era de 25. Que é exatamente entre as duas curvas. Então, eu, com a lei de oferta e demanda, consegui determinar um ponto de equilíbrio. Agora, é interessante, por exemplo, ver essa curva de custo marginal, a curva vermelha. O que significa cada coisa? Porque quando está em termos de lei de oferta e demanda, é difícil de fazer uma ideia do que significa, da significação de cada um dos elementos que estão nessa rede. Então, vamos fazer a integral desta curva. Ou seja, se C é 1,5, desculpa, 15 mais 1,5 o custo é a integral, ou seja, vai ser 15n mais 0,75 por n quadrado. Está bem? Então você vê que o custo
interessante me refería a fazer a fixa do custo. Seria, por exemplo, a remuneração do taxista. Mas, por enquanto, vamos a desconsiderar. Para não complicar, ou seja, eu não quero fazer um exemplo muito complicado. Então, desde esse ponto de vista, o taxista está tendo um custo proporcional ao número de viagens. Ou seja, proporcional à distância que paga quem? Paga manutenção do carro, custo da gasolina, pneu, tudo o que seja. Né? Mas aí tem um termo adicional, que é esse 0,75 por N quadrado. Né? Esse 0,75 por N quadrado é uma coisa esquisita, meio estranha. Né? Porque significa algo que proporciona ao quadrado do número de viagens. Mas que poderia ser proporcional ao quadrado do número de viagens? Meio estranho, não é? Mas se você pensa um pouquinho, pode pensar no seguinte: olha, não será que o motorista ele termina cansando depois do certo número de viagens? Entende? Quando mais tem que trabalhar. É o caso do taxista preguiçoso, né? Para assim falar. Um taxista muito preguiçoso vai ter um coeficiente de N quadrado elevado, implicando que enquanto o número aumenta, ele vai a rejeitar viagens. Eu estou cansado, não? Me desculpe, vá procurar outro táxi que eu estou cansado um pouquinho. Bom, perfeito. Então, é uma atitude, vamos dizer assim, pelo menos tolerável. Bom, nesse caso, que é o que vai acontecer? Então, que nós estamos descrevendo o custo de uma viagem como uma componente fixa, que é a remuneração do taxista, uma componente proporcional às viagens, que corresponde à manutenção, gasolina, pneus, etc., e uma parcela quadrática que representa o cansaço do taxista. Aí você vê que essa lei não pode não ser a mesma para todos, ou seja, o valor de M vai depender do táxi, mas o valor de M vai depender do taxista. Posso ter um bom táxi com um taxista preguiçoso e um táxi ruim com um motorista muito competente, com muita ganas de trabalhar. Conclusão. Se eu me pergunto, por exemplo, e se eu conseguisse um taxista que não fosse preguiçoso, onde estaria o equilíbrio? Ou seja, vamos supor que pego todos os taxistas de Itajubá que são preguiçosos, não é que eu me diga que são preguiçosos, vamos supor que são preguiçosos, e vamos supor que nos substituímos por taxistas de São Paulo que não são preguiçosos. Então, este termo desaparece. Este termo aqui vai aparecer. E, consequentemente, em vez de eu ter esta curva assim, como não tem inclinação agora, a curva vai ser sempre de 15. E, consequentemente, esta nova reta corta esta em um valor de N igual a 12. Ou seja, eu consegui medir a preguiça dos taxistas. Ela é de 4 viagens, essa preguiça. Se eu colocasse um termo N maior, teria mais viagens de preguiça, ou mais viagens anuladas por preguiça, e se fosse menor, teria menos viagens anuladas por preguiça. Mas o interessante de ver é que, com esta lei de oferta e procura, eu posso modelar situações práticas, né? De uma maneira bastante interessante. E isso sem considerar também que
eu posso realizar esta lei em termos das integrais, em termos das áreas. Então, por exemplo, vamos a supor que aqui, nessa curva que está aí, eu tenho o custo. Esse custo vai dar mais ou menos assim. Vamos supor que fizemos 8 viagens, 8 viagens aqui, e então vou ter uma coisa como essa. O custo dentro da série a utilidade. Então vocês veem que em 8 viagens eu tenho esta diferença aqui é máxima. Isto aqui que tem, grosseiramente, a forma de uma banana, não é? Então, a parte mais grossa está aqui. Exatamente esta é a máxima. Não puxa para cima, nem fica que valor máximo. Então, a gente sabe que em 8 viagens, que é o ponto de equilíbrio essa curva da tranquilidade, eu tenho ao mesmo tempo a máxima, desculpa, isto é W, não é? Seria todo isto, aqui, e isto seria W. Seria o bem-estar produzido. Então, eu sei que 8 viagens são o que produzem maior bem-estar aos passageiros. Essa é a ideia. Agora, se eu, por exemplo, tivesse, em vez disto, os taxistas não fossem preguiçosos, eu teria aqui na reta. E então, o máximo, aqui, estaria mais para aqui, por aqui, por exemplo, corresponde a 12 viagens. E aqui consigo, então, um valor de W que você vê que é maior ainda. Ou seja, substituir os taxistas por taxistas não preguiçosos representa um maior bem-estar para o consumidor, para o passageiro. E eu poderia, inclusive, neste exemplo, colocar números aqui. Embora seria meio um exemplo que, evidentemente, é mais para um aula que para a realidade, você vê que te dá um certo poder de aplicar os conceitos econômicos em situações reais. Por quê? Porque a partir de poucos conceitos eu obtenho um monte de resultados. Utilidade, custo, o ganho do taxista também se pode calcular aí, porque vai ser a receita menos, não é? Ou seja, esta distância aqui, essa parte aqui, seria o quê? Seria receita por custo. Quer dizer, o taxista recebe dinheiro e tem que pagar dinheiro em gastos. Então, essa diferença é justamente o lucro que ele tem. E por aí se pode considerar uma série de fatores e de problemas interessantes. Em algum momento, há um problema muito interessante, no qual se aplica também muito o conceito de lei de oferta e demanda, é o caso das franquias. O que significa uma franquia? Uma franquia é uma oportunidade que tem um empreendedor, e vamos supor um empreendedor que tem uma firma própria, vamos dizer, por exemplo, de venda de hambúrgueres. Bom, ele pode considerar, pode receber uma oferta da McDonald's para ele ser um franqueado do produto McDonald's. Eles vão falar, não, dessa forma você vai ter hambúrgueres muito melhores, porque nós temos o segredo de produção de hambúrguer mais gostoso. Nós vamos te vender
carne moída y pan y sei lá o quê, a preços promocionais. Por outro lado, você sabe que se coloca o nome McDonald's na frente do negócio, você vai poder aproveitar o poder da imagem da marca McDonald's e vai ter muita mais clientela. Então você vai diminuir custos e aumentar vendas. Isso é o que fala a McDonald's para o cliente. Agora, se o cliente é inteligente, ele vai fazer um estudo. É um plano de negócios. Saber se o plano de negócios independente dele é melhor ou pior que o plano de negócios de franqueado que oferece a McDonald's. Bom, vamos supor então que ele chame, ele mesmo pode ser, ou se não chama uma consultora, uma empresa econômica consultoria, que possa fazer essa análise. Bom, como seria a posição de uma empresa consultora para analisar esse problema? Ela vai considerar, primeiro, a situação de oferta e demanda atual, que é sem a franquia. Então, ela tem um equilíbrio que corresponde a quê? Venda de tantos hambúrgueres a tal preço. E aí vai a falar, olha, esse ponto de equilíbrio se consegue com esta curva de oferta, de procura, e esta curva de oferta. Só que agora, minha curva de procura vai aumentar pelo efeito da propaganda do McDonald's, pelo fato de ser mais gostoso, o hambúrguer, e por aí vai. E por outro lado vai cair a curva de custos, porque eu vou ter a tecnologia do McDonald's, que se imagina que é superior, e uma série de fatores, por exemplo, que eu consigo que me vendam as coisas mais baratas. Então o ponto de equilíbrio se desloca e vou poder vender então mais hambúrgueres. Então esse é um outro exemplo de aplicação da curva de oferta e demanda e da aplicação desses conceitos de custos e de utilidades marginais. Nós vamos fazer isso não agora porque é meio complicado, um exemplo mais longo, mas está todo dentro da mesma ideia. Ou seja, você vê que com conceitos muito simples e sem nenhuma necessidade de métodos matemáticos elaborados, eu consigo resolver problemas práticos de aplicação. Essa é a ideia principal, como eu falava ao princípio, a gente estava querendo conseguir a mesma aplicabilidade com uma teoria menos complicada para que nós podamos dar por finalizado este curso dentro do prazo, que neste momento as aulas são poucas. Então, acho que podemos deixar por aqui. E na próxima vez, então, o professor Bonato falou que ele tem o compromisso de ver com vocês os exercícios que foram feitos, inclusive alguns da prova que os professores estão interessados, com o que vai voltar agora a fim de semana.